Legal. Agora que a gente já tem uma ideia do que é variável, por exemplo, como que a gente realizaria uma soma, né? Como que funcionaria um programa que soma duas variáveis dentro do nosso computador? Como que funcionaria essa lógica? Né? A gente pode imaginar aqui a nossa memória RAM. A gente vai criar dentro da nossa memória RAM uma variável de nome A. A gente vai separar um espacinho de memória lá dentro, né, que a gente vai chamar de A. E a gente vai colocar nesse espaço de memória o valor 2. Vamos fazer o mesmo, né? Em outro espaço de memória, a gente vai criar uma outra variável que vai se chamar B. Né? A gente vai ser a mesma coisa que a gente fez com A, né? Agora a gente está criando a variável B e a gente, nesse espacinho de memória que a gente separou dentro da nossa memória RAM, né, de nome B, né, esse espaço de memória de nome B, que é uma variável, a gente vai colocar o valor 3. Só que a memória RAM sozinha, ela não consegue executar operações, né? Ela é uma memória. Basicamente, ela só serve para fazer leitura e escrita, né, de dado e informação. Então entra em cena um outro componente, que é o processador. O processador, ele basicamente, né, utilizando o nome da variável, que é uma referência de memória, por debaixo do nome da variável tem uma referência de memória, um endereço de memória, ele vai na memória RAM e busca apenas os valores e traz esses valores para ele. Aí, através da ULA, né, dentro do processador existe uma estrutura chamada ULA, que é a Unidade Lógica Aritmética, que realiza, né, cálculos matemáticos, basicamente soma, subtração, divisão, multiplicação. Então, o processador vai e me executa, né, essa operação com esses dois valores que ele buscou na memória RAM através dos nomes das variáveis. E aí, né, essa soma nossa resulta 5. E depois o processador, através de outros circuitos aí do computador, ele exibe esses 5 na tela. É assim que funciona aí uma somazinha simples, né, a nível de hardware, digamos assim.